Muito bom dia. Hoje é 4 de maio de 2026. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Vamos nós para o nosso estudo de hoje, Mateus, capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Interessante a gente imaginar Jesus, né, assim, respondendo duramente ao pessoal. Mas sempre que tiver uma resposta dura de Jesus, vocês vejam bem que ele está falando com os fariseus. Né? Por quê? Porque os fariseus eram os religiosos, né? Que nem os religiosos de hoje, assim, né? Então os fariseus, para ganhar dinheiro, poder e likes da época, né? Então os fariseus, eles deturpavam a lei. Então eles não estavam chegando aqui para pedir conselho, eles chegavam nele para provocar, né? Para coisa, ó. Vocês veem lá chegando os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que ele mostrasse algum sinal do céu. E eles eram até rivais, né? Eles estavam juntos ali para provocar Jesus, né? É que uns criam a ressurreição, os outros não, os fariseus e os saduceus. Mas eram dois grupos religiosos dominantes. E Jesus falou assim, viu? Vocês olham para o céu, né? E conseguem identificar o tempo, né? E daí não sabem os sinais dos tempos. Assim, vocês estudam as escrituras e não conseguem aceitar a minha vinda, né? Então, essa palavra aqui é muito interessante. E daí ele vai e ele fala assim, não vai ser dado nenhum sinal para essa geração mais adúltera, a não ser o sinal de Jonas. Bom, Jonas se sabe. Deus falou para Jonas ir para Nínive, né? Para pregar para eles lá, para eles se arrependerem. Aí o que acontece? O Jonas, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis, né, que era lá para o outro lado. Daí deu uma tempestade no mar aquele dia lá e tal, e os caras foram tirar sorte e viram que era o Jonas, que era o culpado lá que estava fugindo, e Deus jogaram no mar e o peixe catou ele 3 dias, ele ficou na barriga do peixe. Foi para Nínive, pregou, os ninivitas se arrependeram e ele ficou azedo deles terem se arrependido. E chegou para Deus e falou assim, eu sabia disso, eu não queria me pregar aqui por causa disso, porque o Senhor é muito misericordioso, sabia que eles iam se arrepender. Dizem que os ninivitas tinham invadido a aldeia do Jonas e matado todo o pessoal da aldeia do Jonas, por isso que ele odiava aquele pessoal lá, né? Não queria pregar, mas Deus não pede nada fácil pra gente. Deus pede coisas que nos custam, né? Custa baixar o nosso ego aqui, baixar o nosso orgulho e fazer aquilo que ele manda. Bom, mas então depois vocês leem o livro de Jonas lá, que é bem interessante a história, vocês sabendo o racional dela. E aqui Jesus falou para os fariseus, não vai ser dado nenhum sinal para vocês. O único sinal que vocês vão ter é que eu vou ser crucificado, vou morrer, vou passar 3 dias no túmulo e vou ressuscitar no 3º dia. Ponto. É isso que vai ser o sinal dado para vocês, geração má e adúltera. Porque eles não queriam crer em Jesus. E aí você vê assim, quando a gente começa a racionalizar muitas coisas, a gente não quer fazer a vontade de Deus. Porque quando a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente olha ali, está escrito, você não discute, você faz. Quando você começa a dizer, mas será que é assim, será que é assado? O que ele quis dizer com isso, qual era a tradução? É sinal que a gente está racionalizando, a gente está achando uma desculpa para não fazer aquilo. E aí que está o perigo das coisas, porque se aparece um religioso e te diz assim, não é bem assim e tal, aí a coisa lascou, né? Eu tinha uma parente minha que eu tentava evangelizar, na época eu estava mais crente na minha vida, eu falava as coisas para ela, e aí tinha uma atribulada que tinha nascido na igreja, e chegava para ela e dizia assim, não é bem assim as coisas. Bom, se lascaram as duas, né, depois. Minha parente ainda tá bem, né? Tá legal lá, muito boazinha, mas
infelizmente na época não aceitava bem a palavra como ela era, porque a outra que era crente tumultuou a vida dela. Mas então, voltando ao assunto aqui. A interpretação, a hermenêutica bíblica aqui, ela exige que você veja uma porção de coisas nesse capítulo aqui. Por quê? Porque você pode ver assim, não, chegaram os fariseus e tal. Bom, primeiro estavam os fariseus e saduceus juntos, que eram rivais. E as pessoas se unem quando é para contrariar Jesus. Esse é o primeiro ponto para você ver aqui. E eles foram tentar Jesus, eles não foram pedir um conselho, uma orientação, uma palavra para as suas vidas. Foram para tentar Jesus. Jesus era muito sábio, mais que eles, né? Falou assim, ó, é assim, 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 assado. Vocês que são estudiosos da lei, que se dizem estudiosos da lei e que estão aí para ensinar o povo, vocês estão fazendo tudo errado. Tá? Então ele chamou eles de geração má e adúltera. Imagine você escutar isso da palavra do Senhor, né? Geração má e adúltera. Mas fica essa lição para nós. Quando a gente chegar para ler a palavra do Senhor e para orar e para pedir as coisas para Deus, a gente tem que estar disposto a fazer a vontade dele. E não racionalizando e chegar nele para orar, para pedir uma coisa conforme os nossos entendimentos, as nossas vontades e as nossas vaidades. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia, por essa semana começando. Obrigado porque o Senhor tem nos atendido, tem nos dado tudo de bom. Eu abençoo a vida desse meu irmão que está ouvindo aqui hoje. Peço que o Senhor esteja abrindo seus olhos, dando pureza ao seu coração, prosperando a sua vida, acampando seus anjos ao redor de tudo que é do meu irmão e tudo que é meu também, para nos livrar do mal, para que nós possamos entender a Tua palavra, aceitar a Tua palavra e cumprir a Tua palavra sem ressalvas a cada dia, para fazer a Tua vontade e agradar o Teu coração, porque o Senhor é bom, é digno e tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, que você tenha uma segunda-feira bem gostosa e uma semana muito profícua.